Bom dia. Que a paz do Cristo esteja nos nossos corações, facilite a nossa reflexão. Desde já, a nossa gratidão pela oportunidade de estudo e de trabalho. Hoje nós estamos atendendo a um convite do DIGE, Departamento de Infância e Juventude, aqui da nossa casa, para falarmos a respeito de educação e evangelização. Muitas vezes, quando nós estamos numa assembleia e ouvimos que o tema da palestra é educação, às vezes a gente pensa, que é que eu tenho a ver com isso? Se eu não tenho filhos, ou se meus filhos já são crescidos. Então eu quero iniciar relembrando um antigo provérbio africano. Ele diz assim: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Uma aldeia inteira? Mas de quem é a responsabilidade da educação? Não é dos pais? Então vamos primeiro entender um pouquinho melhor isso. Por que a aldeia inteira? Sim, a educação, em primeiro lugar, é missão primordial dos pais. Nos diz o Livro dos Espíritos, na questão 208, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa e tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, sim, a missão primeira é a dos pais. Mas, quando toda a aldeia, a comunidade, o entorno dessa criança, a família, quando principalmente todos que estão na mesma casa, todos os que estão mais próximos, que convivem mais intimamente com a criança, quando todos estes têm os mesmos valores, os mesmos princípios morais, a tarefa dos pais se torna muito mais fácil. Nós temos que ter a consciência de que todos nós passamos valores para as crianças, seja através da nossa conduta, do nosso exemplo, seja da maneira como nós acolhemos esta criança, seja pela reprovação que nós muitas vezes damos à criança e à família. Então, quando realmente existe entre os membros da aldeia o amor evangélico pregado pelo Cristo, quando toda a aldeia tem a consciência de que aquilo que afeta um, afeta todos, quando eu me preocupo com o todo e não apenas com o meu que está lá dentro da minha casa, nós passamos a vivenciar realmente a lição do Cristo e promover a educação que a humanidade necessita. Cada coisa, cada situação pela qual a criança passa, afeta seu desenvolvimento. E muitas vezes uma frase que nós inocentemente dizemos ao filho de um amigo, a um paciente no nosso consultório, a um aluno na nossa sala de aula, às vezes ela vai trazer um reflexo muito grande na vida daquela criança. Que nós não podemos nunca esquecer que cada espírito que aqui chega já traz uma bagagem espiritual das suas encarnações anteriores. Cada um de nós tem a cota de responsabilidade em como aquilo que nós estamos fazendo ou falando vai entrar em choque ou não com aquilo que a criança já traz. O espírito André Luiz, no livro Conduta Espírita, ele já nos lembra: a criança sofre de maneira profunda a influência do meio. Nas obras espíritas básicas, principalmente no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos superiores nos deixam bem claro que as maiores chagas da humanidade, a origem de todos os vícios e de todos os males, são o orgulho e o egoísmo, e que é necessário procurar eliminar as influências que alimentam e desenvolvem estes vícios. E qual é o meio para isso? É a educação.
No Livro dos Espíritos, questão 917, Allan Kardec, trazendo-nos a instrução dos espíritos superiores, nos diz: não é aquela educação que tende a fazer homens instruídos, mas aquela que tende a criar homens de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar o caráter, como se conhece a de manejar a inteligência, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Então, é essencial pensar e repensar continuamente a questão da educação. Além das obras básicas, nós utilizamos aqui como referência para essa exposição de hoje o livro A Arte Moral de Educar os Filhos, cujo autor é Walter Barcelos. E como a educação é algo bastante amplo, então, para delimitar um pouco mais o nosso tema nessa exposição de hoje, nós queremos colocar em foco principalmente a questão dos sentimentos. É a tema da parte E deste livro. Neste, o autor destaca que é urgente a preparação intelecto-moral dos pais e mães, o conhecimento espírita aprofundado, somado à autoeducação no Evangelho de Jesus. O resultado dessa soma de esforços dará aos pais uma melhor preparação para educar com substância e construtividade a alma e o coração dos filhos. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender quando nós falamos sobre a educação do ponto de vista espírita: eu educo o espírito, eu educo para a eternidade. Aquilo que eu consigo transmitir ao meu filho de conhecimento neste sentido, mais ainda, aquilo que eu consigo que ele incorpore e que auxilie na modificação do seu caráter, na sua melhoria, ele vai levar para toda a eternidade, não apenas para esta existência. Nós vemos uma preocupação muito grande do ser humano, cada vez maior, em educar os filhos para as necessidades da vida terrestre. Eu fiquei muito espantada há alguns meses atrás, quando eu vi num folder de propaganda de um curso bastante conhecido, uma franquia nacional, que traz aulas principalmente de matemática e português, mas também outras, e tinha a foto de uma criança, e tinha uma criança bem pequena, você via que a criança era pequena, mas não bastasse você ver que era uma criança pequena, estava escrito lá, nome da criança, fulano de tal, 2 anos, aluno do curso de matemática. Então, com 2 anos, a gente já está colocando a criança para aprender matemática. Será que nós estamos tendo a mesma preocupação com essa criança de 2 anos, de estudar as tendências que ela já traz e de educá-la como espírito? Ontem à noite nós tivemos aqui a palestra da Sorimar Kies, que alguns de vocês conhecem, também falando sobre educação do espírito, e ela citou uma coisa bastante interessante. Nós não sabemos quando o nosso filho irá desencarnar. Nós temos uma preocupação tão grande com aquilo que ele vai utilizar lá na faculdade ou na sua vida profissional, mas talvez ele nem chegue lá. Mas aquilo que nós fizermos para ele, se ele estiver aqui por 1 ano, 2, 3, 5 ou 10, quanto for, do ponto de vista do caráter, do espírito, ele vai levar para toda a eternidade. Talvez nós possamos fazer muito mais por ele naquele breve tempo que ele esteve tratando esse caráter, do que com essa preocupação enorme com aquilo que ele vai usar daqui a 10, 15 ou 20 anos. Não que a gente não tenha que ter também esse cuidado, mas nós estamos falando da educação do espírito, que é essa sim a verdadeira missão dos pais, com a colaboração da aldeia do entorno. E como nos disse o texto do Walter Barcelos, para que nós possamos fazer isso da melhor forma, nós temos que ter o conhecimento da doutrina espírita. Como é que eu ensino se eu não sei, se eu não conheço? Então eu preciso estudar, eu preciso buscar. Mas não basta eu ler, eu tenho que entender. Que ler é a parte fácil.
vir no grupo de estudos e ouvir é a parte fácil, mas aprofundar esse entendimento e ver como é que isso se aplica na nossa vida é que nem sempre é tão fácil assim. Mas se eu, como pai, como mãe, ou mesmo como uma outra figura importante na educação dessa criança, se eu tenho essa missão de educar, então eu preciso procurar aprender também aquilo que é necessário para realizar bem essa tarefa. Como eu posso melhorar a forma de educar essa criança, de chegar até o coração dela? Em primeiro lugar, como ele disse ali no texto, eu preciso da autoeducação. Porque se eu não aprendo, não me modifico, não me educo, o que eu passo? O que eu faço? O que eu mando? Alguns anos atrás, nós tivemos aqui nessa casa um seminário com a Mari Ishiyama, da Federação Estadual Espírita. Duas das frases que ela disse, eu guardo até hoje. Uma delas era assim: aprendizado gera mudança. Se você não mudou, não aprendeu, apenas tomou conhecimento. Então, será que nós estamos apenas tomando conhecimento daquilo que a doutrina espírita nos traz? Ou será que nós estamos aprendendo? Será que nós apenas tomamos conhecimento das lições do Evangelho ou nós aprendemos? É a primeira pergunta que fica para a gente. A segunda frase que a Mari Ishiyama deixou, que foi importante para mim, é a seguinte: se você fez 100% do que você estava capacitado a fazer, você fez tudo. Então, nós não temos hoje ainda todo o entendimento da doutrina, do Evangelho, da melhor forma de educar. Mas se aquilo que a gente realmente já conseguiu aprender, a gente aplicar na totalidade, já é uma grande coisa. Porque não basta eu tomar conhecimento de alguma coisa e não usá-la. Uma pessoa que saiba isso e use, ela já está muito à frente da pessoa que saiba tudo isso e não use. Então, assim é também com a nossa vida, com a nossa autoeducação e com a educação dos nossos filhos. Aquilo que a gente ouve, que a gente lê, que a gente estuda, a gente está conseguindo aplicar? Citando o Espírito Agostinho, Walter Barcelos, neste livro, diz que os pais investiguem com observação e carinho, atenção e análise serena os atos e emoções, as ações e reações de cada filho, avaliando tudo aquilo que não seja bom no campo das ideias, dos sentimentos e das ações na personalidade infantil, ponderando tudo dentro dos princípios do Evangelho, para depois então trabalhar com seriedade e segurança moral e espiritual no combate educativo às más tendências de cada filho. Diz ainda, aplicando a sabedoria espiritual, a paciência com amor, a energia com calma e moderação, a força de comando com equilíbrio e ponderação, a capacidade de orientar repetidas vezes a mesma lição sem desânimo, aprendendo a dar o limite necessário aos impulsos de liberdade, rebeldia e indisciplina da criança. Nós estamos empregando este tempo para entender esta criança, para observar, para analisar, para ver as suas tendências, aquilo que ela já traz, para compreender o porquê das reações. Por que uma criança é indiferente a algumas coisas? Por que a outra é tão sensível, se magoa com facilidade? Por que é mais fácil educar alguns do que outros? Por que nós vemos no mundo as crianças chamadas boazinhas e aquelas ditas difíceis? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que esse espírito, tal como nós, já é um espírito antigo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Os espíritos nos dizem: quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir.
Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus esta alma. Tal é a missão que vos está confiada. Vem do espaço para progredir. Ela já tem uma história, uma bagagem. Diz ainda, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. Esta criança já tem uma história. Chega na nossa vida com uma bagagem que acumulou durante as suas diversas encarnações, nas quais teve oportunidades de aprendizado, desenvolveu virtudes, aptidões, dons, mas também enfrentou momentos difíceis. Todos nós passamos por alguns momentos de dificuldade no passado. Todos desenvolvemos, além de virtudes, alguns vícios morais. Essa criança que ali está pode trazer fobias, traumas, conflitos. Será que ele foi amado no passado? Será que ele aprendeu a amar, a manifestar os seus sentimentos? Teve fartura? Passou fome? Era uma pessoa altruísta, egoísta? Realizou seus sonhos? Como é que foi a sua vida? Como é que foi a sua morte? Quando eu olho para o meu filho, para o meu sobrinho, para o meu neto, para o filho do vizinho, para o colega da escola, para o delinquente, para a criança na rua, será que a gente consegue lembrar que nós não conhecemos o seu passado? Que nós não sabemos quais são as bagagens que ele traz? Será que nós temos o cuidado de tocar com o sentimento essa alma primeiro? Nem sempre. Nós não sabemos em que feridas nós tocamos muitas vezes. Mas, se nós dermos a atenção necessária, se investirmos tempo em observar e acompanhar esse espírito, se investirmos tempo nesse relacionamento que deve existir entre os pais, os filhos, os familiares, aos poucos nós iremos percebendo quais são as tendências, quais são as dificuldades, os sentimentos, as emoções, os medos. Quantas vezes a gente diz para a criança, não precisa ter medo? A gente não sabe a origem desse medo, a gente não sabe o tamanho do trauma que ele traz. Quais as virtudes que ele já conseguiu desenvolver e que nós podemos aproveitar e explorar e trabalhar melhor para que estas próprias virtudes ajudem também no combate às más tendências que nós temos que observar que ele tem e procurar trabalhar. Mas em vez disso, muitas pessoas, muitos pais, mães ou outras pessoas que com a criança convivem, colaboram às vezes para acentuar ainda mais aqueles vícios morais que os filhos já têm. Quantos filhos não são excessivamente competitivos? Humilham os amigos que não têm o mesmo desempenho na escola ou nos esportes? E os pais incentivam isso ou fazem vista grossa? Não ligam, fazem de conta que não veem. Quantos não estimulam a sensualidade nas crianças através das roupas com as quais as vestem ou dos ambientes a que elas são expostos? Então são pequenos detalhes que a gente precisa parar e analisar. Walter Barcelos, no livro A Arte Moral de Educar os Filhos, diz: a educação moral espírita é a maior caridade e a maior herança que poderão fazer e passar os pais para os filhos, que geralmente estão vindo de experiências infelizes de vidas passadas, ansiando por dias melhores do futuro espiritual, se conseguirem reeducar-se para o caminho do bem verdadeiro. É um parágrafo pequeno, mas olha quanta coisa ele diz, quanta informação num único parágrafo. A educação moral espírita é a maior caridade. Às vezes a gente se preocupa em fazer a caridade moral lá fora e não pensa que essa caridade nós temos que fazer com os nossos filhos dentro de casa. É a maior herança que podemos deixar, porque é a herança para o espírito imortal. É o maior tesouro que nós temos que deixar para os filhos, que geralmente estão vindo de experiências infelizes. Todos nós passamos por bons e por maus momentos nesta existência, da mesma forma nas existências anteriores. Então nós temos que entender que também o nosso filho deve ter passado por experiências infelizes e precisa de uma atenção.
Anseia por dias melhores no futuro. Quem não anseia pela plenitude, pela felicidade? É a nossa oportunidade de auxiliá-lo nisso. Mas, diz ele, se conseguirem reeducar-se para o caminho do bem verdadeiro. E depende de nós esta reeducação. A sociedade valoriza a criança boazinha. Mais até do que a criança boazinha. Valoriza a criança robozinho, que faz tudo certo na hora certa. Se nós estamos num ambiente onde nós vemos uma criança um pouco mais difícil de disciplinar, nós geralmente já vemos as caras tortas que são lançadas para os pais e para as mães. Hoje nós não temos crianças aqui na Assembleia, eu não vejo pelo menos nenhuma. Ontem nós tínhamos várias. É fato que é mais difícil a gente se concentrar quando tem uma criança perto. O ideal seria que essas crianças todas estivessem na evangelização. É o correto. A evangelização é o apoio necessário para o pai espírita. É preciso compreender a importância que a evangelização tem na vida da criança. É importante que os pais tragam as crianças para a evangelização e que isso seja com a frequência e o horário correto. Quantas vezes é difícil para a evangelizadora, para o evangelizador manter um acompanhamento, um cuidado bom com essa criança, porque ela vem um dia, falta um mês, ela perde a sequência dos ensinamentos, ela perde o vínculo com o grupo. Quantas crianças chegam sempre atrasadas? Tudo isso é difícil. Às vezes a criança não para na evangelização, justamente por conta da sua personalidade. A mãe pode e deve conversar com a evangelizadora e tentar ficar lá junto com essa criança. A gente aprende na evangelização também. Quando eu comecei a frequentar aqui a Casa Espírita há muitos anos e não tinha ainda a noção do que era evangelização, eu também queria ficar aqui assistindo a palestra, porque eu acreditava que era importante para mim assistir a palestra, que eu tinha o que aprender ali. Depois eu comecei a entender que a mãe também aprende lá na evangelização, que aquele ensinamento também é para a mãe. Então, se a gente tem que fazer uma opção entre estar lá com o filho ou estar aqui, é válido a gente estar lá, pelo menos por um tempo, até que a criança possa se sentir confiante para ficar lá sozinha. Mas às vezes não tem jeito, e a gente acaba ficando com a criança aqui. E nem sempre as pessoas que estão em volta têm a paciência e o entendimento suficiente para saber que criança é criança. Não é robô, não é programado. Vai sim falar, vai sim se mexer. E isso não significa que o pai não esteja dando limite ou disciplinando, que é a primeira coisa que geralmente a gente escuta falar. A criança é mimada, a criança é mal educada e a culpa é do pai ou da mãe. Geralmente a mãe é que é mais culpada, né? Mãe está sempre levando a culpa. O mês tem mais de 700 horas. A gente às vezes vê uma criança por 3 minutos e já rotula a criança e a mãe. Julga, que é uma das coisas que o Evangelho nos ensina que nós não devemos fazer. Então a gente tem que ter um pouquinho de empatia e se colocar no lugar das pessoas. Saber que a gente não conhece toda a realidade. A gente não sabe como é a vida daquela família. A gente não sabe como é que as coisas estão acontecendo lá. Será que, se a gente dá uma olhada para o nosso planeta, se nós percebermos, a maior parte dos espíritos reencarnantes no nosso planeta é de espíritos em dificuldades, com vícios morais. Se nós olharmos para o momento atual, pararmos para pensar na quantidade de presídios lotados, na quantidade de crimes que nós vemos todos os dias nos jornais, em todo escândalo, corrupção que nós estamos assistindo, será que vai ter espírito bonzinho para reencarnar em todas as famílias?
Ou será que a quantidade de espírito em débito, com problemas e com vícios, é bem grande? A gente vai receber muito filho difícil, sim. Não gosto muito dessa expressão de criança difícil, mas realmente não achei outra melhor para usar. A gente recebe, sim, na nossa casa, os nossos amigos, os nossos parentes também. Crianças com bastante dificuldade, com muitos débitos. E são as crianças mais necessitadas. E estes pais são os que mais precisam ser auxiliados e compreendidos, os que mais precisam da aldeia, do auxílio. Não para ir lá da pitaca e dizer, você está fazendo errado. Não para querer ter doutorado em educação dos filhos dos outros. Não para isso. Mas para entender, acolher, para não julgar, para não dar aquele olhar de reprovação que faz um mal danado para a mãe e para a criança, para se ter empatia e se colocar no lugar, porque isso também é caridade. Há muitas crianças que se mostram mais difíceis de educar. Então, o que é que nós temos que fazer? Estudar mais, aprender mais. Se a criança não aprende do jeito que nós estamos ensinando, então nós temos que aprender a ensiná-la. Nos diz o Walter Barcelos, no livro A Arte Moral de Educar os Filhos: acolhemos no seio familiar os espíritos difíceis, sempre dentro de nossas energias pessoais, a fim de criá-los e educá-los. A vontade deverá ser firme, decidida e determinada, a fim de executar com amor, fé e coragem as lutas dolorosas do cadinho familiar. Então a família já está muitas vezes num processo difícil. Às vezes não é que a família não tenta disciplinar e não dá limite, mas às vezes é uma tarefa difícil e dolorosa. E a família enfrenta muitas lutas, ela não precisa ainda mais do nosso julgamento, frio e insensível. Mas a família tem a responsabilidade de procurar entender como é que pode fazer isso. E como é que nós fazemos isso? Como é que nós lidamos com essas crianças? É muito comum a gente ouvir frases assim: no meu tempo, isso se resolvia com a cinta, ou com a vara, com o chinelo. Uma olhada e a criança já sabia. Criança não tinha vontade nem opinião. Era comum, e ainda é em muitas casas, o castigo físico. Não se dá espaço para a criança se manifestar. Educar por imposição. Se nós olharmos para trás, para a nossa geração, para as gerações anteriores, obedecia-se porque era imposto. Não porque se entendesse a razão das coisas. Funcionava? Aparentemente, pelo menos, as crianças eram menos malcriadas. Mas está aí o mundo que nós temos hoje. Será que nós podemos dizer que todas as crianças que foram criadas desta forma são hoje pessoas bem resolvidas, que se relacionam bem com os seus pares, dentro de casa, não tem vícios? Quantas vezes você acaba, para compensar aquela sua frustração, aquela dificuldade, caindo na bebida, na droga, no cigarro? Quantos de nós temos dificuldade de falar dos nossos sentimentos, de nos relacionar com as pessoas, porque não tivemos essa oportunidade, porque não fomos ensinados a enxergar os nossos sentimentos e a saber lidar com as nossas emoções. E nós repetimos agora esse mesmo padrão. Boa parte de nós repete esse mesmo padrão com os nossos filhos. Muitas vezes nós usamos de violência para mostrar para a criança que ela não deve ser violenta. E quando eu falo de violência, eu não me refiro apenas à violência física, mas à nossa própria imposição, o não entender o sentimento da criança, não ter empatia com ela. A forma como nós falamos com a criança é também uma forma de violência. Não somente com as nossas crianças, mas com as crianças dos outros também. Se nós conseguimos aprender a mensagem do Evangelho,
e a mensagem da doutrina espírita, será que não é hora da gente repensar tudo isso? Como é que eu digo ao meu filho que ele deve tratar os outros como quer ser tratado, e eu o trato com o grito? Eu não escuto o que ele tem a me dizer, eu não dou importância para os seus sentimentos. Na maior parte das vezes, nós agimos sem refletir. Não somente com o nosso filho. Quantos de vocês aqui já enfrentaram a morte de um parente? Alguém aqui nunca passou por essa situação? Eu acho que a maioria de vocês já viu partir para outra dimensão. O pai, a mãe, um filho, um irmão. Às vezes, nesse momento de dor, você chora. Não precisa me responder, mas eu gostaria que vocês pensassem nessa situação, ou em alguma outra, vocês já choraram? E aí alguém chega para você e diz assim: não chora, não fica triste. E aí o que aconteceu? Você apertou o botãozinho e parou de chorar e a tristeza passou. Foi assim? Meu pai e minha mãe já desencarnaram. Eu chorei. E não adiantou ninguém me dizer não chora, não funcionou, não parou. Eu não lembro das palavras que as pessoas me disseram no velório dos meus pais. Mas eu me lembro nitidamente do quanto eu me senti confortada pelos abraços que eu recebi. Eu acredito que cada um de vocês consegue pensar em alguma situação que passou na vida, em que o não chora não funcionou, mas que o abraço fez muito bem. Será que com as nossas crianças também não é assim? Quantas vezes a gente diz para a criança, não chora, vai funcionar? É bom? É efetivo? Eu estou ensinando ela a administrar aquele sentimento ou a negar aquilo que ela está sentindo. Claro que eu usei um exemplo bastante drástico de um velório, mas a gente tem que ter a percepção do tamanho do problema, da emoção, da dificuldade para nós e para a criança. A criança ainda está aprendendo a lidar com o mundo. Aquilo que para nós talvez não seja nada, pode, na cabecinha dela, ser um grande problema. Nós é que temos que estar ali e ajudá-la a entender qual o tamanho desse meu problema, para que ela possa, aos poucos, ir mensurando a reação que ela pode ter diante daquele problema, de acordo com o desenvolvimento de cada criança. Como é que a gente pode medir qual é o tamanho da dificuldade que ela tem naquele momento? Não tem. Tem gente que consegue piorar um pouquinho mais ainda. Já viram dizer assim, para de chorar que você já é um homenzinho, ou para de chorar que você já é uma mocinha? Então olha, numa frase só, quanta coisa errada. Para de chorar, sufoca o seu sentimento. E daí lá na frente você diz, minha sogra criou mal o meu marido, ele é uma pessoa fria, fechada. Mas aí a gente faz a mesma coisa com o nosso filho, querendo que ele sufoque os sentimentos dele. Para de chorar porque você não tem direito de ter emoção. Você já é um homenzinho. Grande mentira, criança é criança, homem é homem e tudo tem seu tempo. Homenzinho é um homem baixo. Não diga para a criança que ele é um homenzinho. Deixe que ele viva a idade que ele tem, cada coisa a seu tempo. Ele vai ter muitos e muitos anos para se comportar como homem. E para isso ele tem que ter maturidade emocional, porque só a idade não adianta. Então deixe que a criança tenha o seu tempo para desenvolver essa maturidade emocional. Não diga para a menina, enquanto ela é criança, que ela é uma mocinha. Porque no momento que ela começar a se comportar como mocinha, talvez você ache que está muito cedo para isso. E aí você cria o que na cabeça da criança que ela própria não se entende com o que ela pode ou não pode fazer. Às vezes piora um pouco mais ainda. Já vi dizer assim para o menino, para de chorar, está parecendo uma mulherzinha. Preconceito. Então olha quanta mensagem subliminar, quanta coisa oculta a gente passa.
Não por maldade, porque é o padrão que a gente aprendeu e a gente vai repetindo. Mas nós temos o Evangelho hoje. Nós temos a lição do Mestre Jesus. E a maior lição que ele deixou foi a lição do amor. Quando nós lemos no Evangelho sobre as andanças de Jesus, nós percebemos que ele se aproximava das pessoas sempre primeiro pelo coração. Ele atendia à necessidade que a pessoa trazia para ele. Principalmente do amparo, do ouvir, da atenção. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 4, nós temos: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo para que nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que nós temos para com eles? Nós muitas vezes exigimos dos nossos filhos um respeito pelo qual nós não temos com eles. Uma caridade, uma atenção que nós não temos com eles. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando as adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições. E aí eu pergunto, a família não é a instituição máxima da sociedade? A sua base? Sendo essa família a educação básica, a instituição básica, é ali primeiro que nós temos que exemplificar através das nossas atitudes, para que então nós tenhamos lá fora esses filhos também praticando aquilo que eles aprenderam dentro de casa. Isso significa então o quê? Deixar a criança fazer tudo o que ela quiser? Não. Significa educar através do amor, da empatia. Toda criança precisa de disciplina. Seja uma criança mais fácil, uma criança difícil, toda criança precisa de limite e de firmeza, mas é possível disciplinar sem violência. É possível dar limites com amorosidade. E isso nós podemos aprender com os espíritos superiores. Nós não temos o nosso livre-arbítrio? Eles nos ensinam, nos falam, exemplificam como utilizar bem o nosso livre-arbítrio. Mas eles nos deixam fazer aquilo que nós queremos. Então nós vamos deixar as crianças fazer tudo o que elas quiserem? Nós precisamos dosar. Aquilo que essa criança está fazendo prejudica ela? Prejudica os outros? Vai magoar ou vai machucar alguém? Às vezes tem algumas coisas que a gente precisa deixar que ocorra, porque às vezes ela vai aprender melhor com a prática do que com o cerceamento dos seus limites. Mas quando ela vai se prejudicar, vai prejudicar alguém outro, ela precisa ter o entendimento disso. Precisa ser exemplificado. E como ele já disse ali no texto, repetidas vezes essa lição. Nós estamos aqui, 2000 anos depois da passagem do Cristo, nós ainda estamos aqui porque ainda não aprendemos e queremos a piedade e a misericórdia de Jesus, de Deus. E nós queremos que a criança aprenda tudo rapidamente. A gente quer hoje em dia, muitas vezes, aquela educação miojo, instantânea. 3 minutos está pronta. Pior, não é nem isso. A gente quer Nescafé. Misturou, está pronto. Porque nem os 3 minutos, muitas vezes, uma pessoa não emprega para ter um pouco de empatia pela situação que a criança está passando e para explicar a ela o porquê de alguma coisa. É porque eu estou mandando e pronto. É porque é assim, é porque eu quero. E a mensagem que a gente passa é: quando eu for adulta, eu posso dizer a mesma coisa. E vou fazer a mesma coisa.
Lembra-nos Walter Barcelos que a criatura humana possui duas fontes de energia espiritual, o cérebro e o coração, e que o coração espiritual é o motor mais poderoso da alma. Dele nascem as forças de atuação na vida e comunicação no ambiente social. Olhando pelo lado da ciência, sabe-se hoje que o cérebro humano tem dois hemisférios, o direito e o esquerdo. Um governa a razão, o lógico, a inteligência, o outro a emoção, o sentimento. Num momento de dificuldade, de problema, quando nós somos confrontados, quando algo acontece diferente do que nós gostaríamos, quando o nosso orgulho é ferido, o cérebro direito da emoção sequestra o lado esquerdo e a gente não raciocina. E isso acontece com todos nós e acontece com a criança também. E aí a gente quer que a criança ache o botão e desligue simplesmente? Não. Quando nós conseguimos, em primeiro lugar, nos conectar com o emocional, com o lado direito do cérebro, nós conseguimos a atenção da criança. Para que ela, então, depois de formar esse vínculo conosco, ela consiga colocar de volta o seu racional em ação. Além disso, já é comprovado pela ciência que o amor, a atenção, assim como a pressão, o estresse, a indiferença das pessoas, o descaso, tudo isso influencia na produção de diversas substâncias do nosso cérebro, entre elas a serotonina e a dopamina, que são responsáveis por muitas questões relacionadas à nossa saúde física, mas também ao nosso comportamento a curto e longo prazo. No final do ano passado, eu assisti a um vídeo de um neurocientista e ele comentava que um estudo feito entre presidiários nos Estados Unidos, pessoas que cometeram crimes hediondos, demonstrou o baixo nível de serotonina no cérebro destes presidiários. Será que foi só falta de disciplina? Ou será que foi falta de amor? Talvez a disciplina fosse tão rígida que não é que não existisse amor. Não há dúvida de que o pai ama o seu filho. Talvez ele tenha dificuldade de demonstrar esse amor. Talvez a sensação de que precise disciplinar e a crença de que essa disciplina precisa ser de forma rígida, talvez acabe sem querer, abafando todo aquele amor que ele realmente tem, mas que não consegue passar pelos filhos. E isso acaba tendo consequências no futuro. Então veja que a ciência, ela vem comprovar aquilo que o Mestre Jesus já nos disse há 2000 anos. E não tem como ser diferente. Porque tudo aquilo que a ciência vem aprendendo e estudando são as leis divinas naturais. Então não tem como não chegar a um ponto da humanidade em que a ciência vai casar com aqueles ensinamentos que a verdadeira religião nos traz. Então a gente precisa ter entendimento de que é através do amor e que a gente precisa aprender a forma, o como utilizar esse amor, como buscar as lições do Evangelho, do amar ao próximo como a si mesmo, do não julgar, para se conectar com os nossos filhos e mudar a forma como nós nos relacionamos com eles. Para olhar para a criança que é filho do vizinho, que está na rua, que é nosso paciente num consultório, que é nosso aluno, e repensar naquela frase que eu digo a ele, em como aquilo repercute no íntimo dele. Para ter a certeza de que nós estamos trabalhando para a melhoria daquele espírito que ali está, de que as suas ações, que a sua conduta vai ser fruto do entendimento e não da ameaça. Será que a gente, por exemplo, respeita o limite de velocidade porque a gente sabe que é prudente ou é pelo medo da ameaça da multa? A gente poderia pensar em várias coisas que nós, chamados adultos, fazemos pela punição, pelo medo da punição e da ameaça. É hora da gente repensar tudo isso.
É hora da gente ter esse olhar amoroso para conosco, de saber que nós não temos que ter culpa pela forma como nós agimos até hoje, porque é o que nós tínhamos aprendido até hoje, mas que nós temos que entender que se nós aprendemos, se achamos que aprendemos a lição do Evangelho e da doutrina espírita, esse aprendizado tem que gerar mudança em nós, tem que gerar mudança no nosso comportamento. E que essa mudança transformadora tem que chegar aos nossos filhos de uma forma que ele entenda o porquê das coisas. E isso é demorado, sim. Isso exige tempo, isso exige atenção. A gente querer aproveitar o mundo e ainda dar atenção para os nossos filhos nem sempre é possível. A mensagem de abertura que o André leu diz isso. Os pais que querem os gozos terrenos. Quantas famílias não gastam um tempo enorme nos eventos sociais e às vezes a criança não recebe um mínimo de atenção? Você se preocupa em vestir, comprar roupa, mandar para a escola, leva para o curso, leva para o outro, e o tempo que sobra para ler essa criança, para ouvir e entender, é difícil. A gente não tem muitas vezes aquela paciência de parar para ouvir por que a criança não está bem, por que ela não está chorando, o que foi que aconteceu, por que ela está chorando, para depois a gente pensar em como a gente pode trabalhar essa questão, para que aquilo que aconteceu, se voltar a acontecer, ela própria saiba administrar melhor aquela situação. Isso toma tempo, e quem quer gastar tempo com criança, a gente tem que investir esse tempo na criança. É muito mais esse serviço espiritual, esforço moral, assistência continuada, orientações específicas, corrigenda evangelizada e exemplificação cristã. E elas somente se concretizarão através daqueles que realmente amarem com alma e coração a criança e o jovem. Para irmos finalizando, quero ler um trecho aqui quase do final do livro do Walter Barcelos, A Arte Moral de Educar os Filhos, para nós finalizarmos. A educação espírita da criança é serviço de todos, em todos os lugares e a todo momento. Mas ninguém superará a primazia dos pais na formação do sentimento e do caráter infantil no reduto doméstico. Vejam, dos pais. Quantas famílias, e eu digo isso pelo círculo no qual eu convivo, vejo muito isso. Os pais ainda acreditam que educar é função apenas da mãe. E às vezes a mãe tenta puxar para um lado, o pai está puxando pelo outro. Para onde a criança vai? Depende do que ela já traz, das tendências que ela já tem. E às vezes não é nem só porque o pai faça algo de errado, mas é às vezes porque ele não faz nada. Porque ele não se preocupa em se autoeducar, porque ele não entende ainda que se reconhece o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências e inclinações. Essa é uma lição importante que a criança precisa aprender e que ela aprende pelo exemplo dos pais. Então, dentro de uma casa, é importante que todos os que ali estão procurem se autoeducar e procurem aprender. Que dentro do reduto doméstico, como ele diz, haja essa uniformidade. Que toda a aldeia esteja interessada no crescimento e na melhoria. Essa nossa afirmação é abundante na palavra dos Espíritos, seja nas obras básicas ou nas subsidiárias doutrinárias fiéis à codificação kardeciana. Jesus deseja que a maior herança que os educadores do lar possam transferir aos seus filhos é a herança na educação espírita, no exercício da boa conduta e da fé raciocinada. Guardar no arquivo dos seus corações o patrimônio moral e espiritual da fé, do amor e do trabalho, através dos bons exemplos, das boas atitudes, das boas palavras, dos bons sentimentos e do testemunho fiel à fé espírita. A arte, na educação moral no lar, é a verdadeira herança psicológica
dos pais aos seus filhos. Todo trabalho de educação é obra de salvação. Educar é salvar. Não há melhor processo de salvação das almas do que este. Nós estamos ainda em evolução. Nós não vamos mudar de um momento para o outro. Então a gente erra sim. Pai e mãe erram. Às vezes erra muito. Às vezes você acerta 10 vezes e se sente muito mal naquela uma que você perde a paciência, por exemplo. Mas também faz parte do processo. Então nós temos que ter esse olhar de gentileza para conosco também, para saber que nós ainda estamos aprendendo. Se nós estamos buscando aprender, já é uma grande coisa. E esse mesmo olhar de gentileza nós vamos ter que ter com a criança, para entender que assim como nós acertamos 9 vezes e erramos uma, vai acontecer com ela também. Então, envidemos os melhores esforços para trabalhar, amar e servir com Jesus, amparando e iluminando o espírito humano, principalmente dos nossos filhos, no período infantil. Essa era a nossa reflexão para o dia de hoje. Nós agradecemos pela oportunidade de trabalho, de estudo, de aprendizado. Agradecemos a atenção de todos. Que Jesus nos abençoe e fortaleça a nossa vontade de progresso sempre.